Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a planilha de recrutamento e seleção. É um sistema completo com um banco de dados que vai te permitir controlar desde o começo do processo de contratação até a análise final deles. Então nele você vai ter o cadastro de empresas, significa que você vai poder cadastrar empresas e controlar os processos de recrutamento e seleção de mais de uma empresa. Controle de departamentos, por cargos, vai ter cada cadastro de processos, também a avaliação dos candidatos, você vai ter uma agenda que eu vou mostrar para vocês como funciona, uma ferramenta para comparar os candidatos e ainda vários relatórios e um dashboard muito completo e profissional para te ajudar realmente a ter uma visão completa do seu departamento, da sua área, ok? Então eu vou mostrar para vocês passo a passo desde a instalação até o uso completo. Vamos lá? Eu vou mostrar para você agora desde a instalação até o uso completo da planilha de recrutamento e seleção. Ao adquirir, você recebe esse arquivo, faz o download aí no seu computador, um arquivo compactado. Basta clicar 2 vezes sobre ele, copia essa pasta inteira aqui, tá? Só vem aqui Ctrl C e vem aqui em C2 pontos e cola a pasta inteira. Tá? Vai ficar assim desse jeitinho aqui, ó. Abrindo ela, você vai ter essa estrutura. Você vai dar um botão direito sobre a planilha de recrutamento e seleção, propriedades, vai vir aqui desproteger. A mesma coisa para o dashboard, vai vir em desproteger, desbloquear aqui embaixo. Só isso ela já está instalada. Aqui dentro da estrutura você tem ainda fotos, onde você vai colocar fotos dos candidatos, currículo, onde você vai colocar os currículos, banco de dados você não mexe, é onde está o banco de dados onde fica gravada a informação, fica aqui dentro. E o backup é onde você vai ter backup, então pastas onde você vai fazer o backup automático da planilha também em toda essa estrutura. Então as fotos aqui eu botei algumas só para a gente ver como funciona o sistema e aqui um currículo, tá? Então eu vou abrir ele aqui, o nosso sistema, você vai clicar 2 vezes sobre essa planilha de recrutamento e seleção. Aí vai aparecer essa mensagem para você, não fez login, dá um OK. E vai ter essa estrutura aqui em cima. Botão de salvar, listar, cadastro de currículos para abrir os currículos e as fotos, cadastro de empresa, departamento, cargos, processo seletivo e abrir o dashboard e os relatórios, tá? E mais algumas coisas que eu vou mostrar para você como funciona. Então a primeira coisa, você vai clicar sobre esse botão, vai ter vindo 2 licenças para você no e-mail licenças de uso. Vai vir um e-mail com download e outro e-mail com as licenças de uso. Você vai colocar a licença, uma delas é uma para cada computador, pode usar até 2, tá? Salvar, dá um OK e pronto. Quando eu fechar e abrir de novo essa planilha, ele automaticamente, esse botão não vai aparecer mais para você, tá? Então, não se preocupa com ele. Você pode também mudar a sua logo. Essa logo que você tem aqui, você pode simplesmente tirar daqui e colocar dentro desse retângulo, tá bom? Para que apareça ali nos locais, relatórios. Tem que fazer isso no dashboard, que para ele aparecer lá também. No ajuda, você pode clicar tanto aqui ou aqui. Ele vai ter o manual completo, link do produto da loja, tá? Você pode baixar também o driver do banco de dados se você quiser, tá? E tem mais links aqui com informações sobre o nosso treinamento, cursos e etc. Muito bem. Voltando para cá, você tem engrenagem ou ainda pode acessar por local do banco de dados. Isso é bem importante porque ele permite que você trabalhe em rede. Você pode pegar essa pasta do banco de dados, que é essa daqui, e colocar de repente em algum local no seu computador, aliás, na sua rede, um local compartilhado, não nuvem, tá? Só não funciona na nuvem. E daí depois você simplesmente aponta o banco de dados. Se você não vai compartilhar, não precisa fazer isso. Mas se você for compartilhar esse banco de dados, for colocar no local que mais um outro usuário vai utilizar, uma outra pessoa, simplesmente você vem aqui, né, seleciona o local do banco de dados, marca ali, ó, vê que ele mudou, está apontando para esse local do banco de dados, clica em salvar e pronto, agora o teu sistema está apontando para aquele banco de dados, dizendo, por exemplo, que estivesse na rede, né? Então esse arquivo que está dentro da pasta bd.accdb, sempre esse arquivo. Voltando para cá, você tem o cadastro de currículos, tá? Vou clicar aqui, você já tem, eu cadastrei alguns exemplos aqui, tá? Ele começa a partir do número 1. E daí aqui é bem fácil de você fazer qualquer cadastro. Deixa eu aumentar um pouquinho para você ver legal. Então, por exemplo, aqui, ó, Marcos Ripper. Ok? Vou pegar o caminho do CV. Esse aqui é o caminho do currículo Vitae. Então você pode clicar 2 vezes sobre ele aqui, ó. Ele automaticamente vai abrir uma pasta onde você pode selecionar o currículo. Eu coloquei essa pasta, você pode colocar na pasta onde você quiser, de repente na rede. E eu vou selecionar um currículo. Então ele vem aqui e coloca já o caminho do currículo ali. Aqui ao lado você vai colocar também o e-mail da pessoa, telefone, a foto. Também você vai dar um duplo clique aqui e vai selecionar a foto, por exemplo aqui, ok? Então já vem ali. Agora a data de nascimento,
Ok. A idade não precisa, ele vai calcular para você. Você vai colocar aqui o sexo, vai colocar também cidade, bairro, endereço, tá? Vou colocar aqui nível de pós-graduação, a instituição, anos de experiência. Deixa eu copiar esses dados para baixo, tá? Só para ficar assim. Anos de experiência na função, daí aqui você vai colocar quantos anos a pessoa tem de experiência. A última empresa que ela trabalhou, o que ele era, quantos anos na última empresa, vamos dizer que na última empresa foi 7 anos. Aqui a avaliação geral, daí aqui essa avaliação geral é que você vai colocar, tá? De acordo com todos os processos que foram feitos, etc. Aqui você vai colocar a avaliação ou a avaliação do currículo também. Depende da forma como você está querendo analisar, tá? Se você quer analisar aqui pelos dados do último emprego, referências, tudo isso, você vai dar uma nota de 1 a 10, vai dizer qual é a tua avaliação com relação a isso. Aqui vamos dizer que seja 7. Tem aqui referências, você vai colocar se é muito positiva, muito negativa, mediana, vai colocar como é que é. Por exemplo, muito positivo. Ok. E aqui vai colocar alguma observação qualquer, tá? Inclusive, você pode vir aqui, clicar nesse botão, exibir ou ocultar, e pode aumentar também a coluna se você quiser, tá? Se você quiser aumentar, sem problema nenhum. Senão pode deixar assim. Data, inclusão e atualização não precisa, tá? Esse atualizar não precisa, que não sei porque apareceu ali. Mas nota que quando eu inserir esses dados, você tem essa coluna de ação aqui no final. Essa coluna de ação é a que manda inserir, no caso. Por exemplo, ele já apareceu inserir. É o que vai mandar inserir os dados no banco de dados, por exemplo. Então já está pronto. É só clicar em salvar, que o que tiver inserir aqui e não tiver código lá na frente, o código, perceba que a gente não preenche porque ele é automatizado. Inclusive eu nem consigo digitar aqui, ele diz que dá mensagem que está bloqueado, porque esse campo é obrigatório, é automático, tá? Então, preencho todos os dados. Vai ficar aqui como inserir, olha lá, inserir, e quando eu clico em salvar, ele vai pegar esses dados e vai colocar no banco de dados. Cliquei em salvar, mandou para o banco de dados. Como é que eu sei? Ele já colocou os dados de atualização e de inclusão e também já preencheu aqui no lado também o código automaticamente, certo? Muito bem. Agora se eu quiser colocar algum dado, por exemplo, com esse nome, ok? Coloquei um número de telefone qualquer aleatório ali. Veja que ele mudou aqui no final a ação para alterar. Ele já faz isso automático quando você faz alguma alteração dentro do teu sistema. Quando eu clicar em salvar agora, tudo que tiver como alterar aqui, ele automaticamente vai pegar e vai gravar no banco de dados. Olha lá. Então já gravou os dados ali. Como é que eu sei que está gravado? Eu vou apagar tudo, ó. Paguei tudo. Mas eu não perdi os dados porque eles estão no banco. Eu vou clicar em listar, tá? E ele vai trazer tudo que eu tenho no banco. Cliquei em listar, está no banco. Tá bom? Ó, nota que ele estava ali no banco mesmo. Ó. Cliquei em listar, ele retorna o que tenho no banco. Tá bom? Então é bem fácil de você operar essa parte aqui dos dados. A parte de inclusão, todos os cadastros são assim. E ainda tem mais uma opção. Essa opção ela não é automática, que é o excluir. Se eu quiser excluir, eu venho aqui, clico em excluir, coloco excluir e clico em salvar. E pronto. Tá? Esse recurso é muito interessante, esse recurso de gravar em tabela, porque ele vai permitir que você venha, por exemplo, de uma outra planilha, copia, por exemplo, cole valores, né? E vem aqui e pode colocar inserir vários de uma vez. A única diferença é que no finalzinho aqui você vai colocar eles todos como inserir. Quando eu clicasse no banco de dados aqui, ele automaticamente ia gravar essas informações todas no banco de dados e inserir todos esses currículos no banco de dados na hora para você. Então, é uma facilidade muito grande de você vir pegar dados de uma planilha e passar para essa. Tá? Então, estou gastando um pouquinho de tempo aqui, porque todos os cadastros funcionam da mesma forma, é importante você entender. Agora, se eu quiser abrir o currículo, eu clico nele aqui, ó, tem um currículo cadastrado, clico em abrir currículo, e ele já vem e já abre para você automaticamente o currículo da pessoa. Tá? Então, está aqui o currículo da pessoa, já está aberto ali para você. Tá bom? Se você quiser ver a foto, vem clica em ver foto e vai aparecer a foto do candidato também aqui. Tá bom? Então vem aqui, clica qualquer um para ver a foto, ele vai vir aqui ver a foto, de acordo com, claro, o que tiver cadastrado ali. Muito bem. Então tem currículo ver a foto, você pode cadastrar em empresas. Então não é só uma empresa. Se você trabalha com várias empresas, contrata para várias empresas, não tem importância, você pode cadastrar as empresas todas aqui. O processo de cadastramento é o mesmo, tá? Só vir aqui, colocar o nome responsável, colocar os dados, cliquei em inserir, salvar, ele vai gravar os dados ali, ó. Gravou, o número, né, tá ali, e pronto. Ele já vai inserir para você. Se eu quiser alterar,
Desculpa, vamos colocar aqui um alterar primeiro. Ó. Alterar, salvar, ele mudou para a empresa Y. Se eu quiser excluir, clico ali, mudo para salvar e pronto, tá bom? Então, em departamentos, você vai ter o cadastro de todos os departamentos. Você vai lá e coloca os departamentos que você trabalha aí. Os cargos, todos os cargos. Daí, esses cargos são os que são utilizados ali no cadastro de processos, tá? Daí, cada um deles é só vir aqui a mesma coisa, tá? Ó, simplesmente vem aqui, clica ali e clica em salvar e pronto, ele já está cadastrado. Todos são assim. Muito, muito fácil de trabalhar. Agora, voltando para cá, você tem os recrutadores. Então, aqui você vai cadastrar todos os recrutadores cadastrados aí na sua empresa, todos que trabalham com você na parte de recrutamento, que são responsáveis por essa parte. Etapas, você vai cadastrar todas as etapas da sua empresa. Essa aqui é uma sugestão, tá? Então, você tem aqui, ó, entrevista final, candidato aprovado ou não, triagem de currículo, entrevista inicial, dinâmica de grupo, entrevista com gerentes, entrevista com diretores, entrevista com o presidente. Nesse caso aqui, o único que você não pode apagar são os dados aqui que você tem. Por exemplo, candidato aprovado entrevista final. Esses dois eles são obrigatórios, tá? Então, esses dois aqui não dá para apagar e nem alterar. Então você vai e cria os outros. Essa aqui é uma sugestão, tá? Você pode alterar, mas eu recomendo você colocar ali no começo do processo. Por exemplo, essa é a primeira etapa. Então 01, triagem de currículo. 02, entrevista final. 03, dinâmica de grupo. 04, entrevista com gerentes. 05, entrevista com diretores. 06, entrevista com o presidente. Caso queira incluir mais etapas, não tem importância. Só vir aqui colocar 07 e botar um outro. 08 e por aí vai. Ou mudar também o número, a numeração. Mas tenta mudar, seguir essa numeração porque é importante. Porque quando for fazer a análise, relatórios, ele vai colocar nessa sequência. Então ele vai colocar a sequência certinha. Tá bom? Por isso que esse número 99 é o último, para ele aparecer por último lá sempre, como candidato aprovado, também a entrevista final, tá? Aqui do lado você coloca se possui avaliação ou não. Voltando para cá, nas etapas ali, e o processo seletivo, justamente onde você vai cadastrar, então, os processos seletivos. Vai colocar o nome do teu processo seletivo, eu gosto de colocar o nome do processo, por exemplo, processo 6, não importa qual seja, né? Analista de sistemas. Vai colocar qual é o nome da empresa, vai colocar qual é o cargo, por exemplo, analista de sistemas, tá? Então é só vir ali selecionar. O departamento, ele também já busca de lá, tanto o analista de sistemas busca de lá, a empresa busca daqui, aqui o departamento busca dali também, né? Cadastro de departamentos, vai colocar qual é o departamento, vai colocar qual é o custo planejado do processo seletivo, isso não é o salário, lógico, é o custo do processo, por exemplo, 500, e o custo realizado você vai colocar depois, tá? Daí você vai colocar qual é o custo realizado. Diferença de custo, o prazo, por exemplo, vamos dizer que fosse até 30 do 11, tá? A data de início, então isso você vai preencher se você tiver essa informação já, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui 1 do 11 até 8 do 11, foi o tempo que durou. Cliquei em salvar, ele vai gravar as informações aqui, tá? Então vai aparecer todas as informações gravadas e pronto. Então esse aqui é o processo seletivo. É importante o nome do processo seletivo ser um nome único, porque ele vai ser utilizado em vários locais, senão vai aparecer, né? O aplicado não vai saber qual que é o processo seletivo. Então eu sempre coloco o nome do processo seletivo diferente, porque é como se fosse um projeto cada processo seletivo, correto? Então, cada novo processo você vai lá e trabalha ele pensando como se fosse um projeto, ok? Então bota o nome único no processo seletivo. Avaliações, daí aqui em avaliações é onde você vai fazer as avaliações. Então você vai dizer o que vai ser feito. Qual é o processo seletivo? O processo seletivo é o análise de sistemas. Quem vai ser o candidato, né? Daí você vai colocar aqui o nome da pessoa, vai selecionar o nome da pessoa aqui. Depende do teu computador, né? Depende do teu Excel, ele já vai trazer aqui automaticamente aqueles que estão cadastrados ali. Então você pode digitar ele que ele já busca automaticamente para você, tá bom? Entrevista, etapa, né? Daí você vai vir aqui com a etapa, por exemplo, a triagem de currículo, que é a primeira, certo? Coloca a nota se tiver. Vamos dizer que eu quero dar uma nota para o currículo, vou dizer currículo 8. A data que foi feito, por exemplo, 1º do 11. A hora que foi feito. E quem foi o recrutador. João da Silva. Tá? Então aqui você vai cadastrar todas as etapas e quando vai ser feito. E com quem, para qual candidato. Cliquei em salvar e pronto. Ok? Então à medida que você vai avançando, você vai colocando. Agora eu vou continuar para o processo. Então Marcos Mateus,
Agora vai fazer uma entrevista. Vamos copiar e colar para baixo. Ó. Vamos colocar agora entrevista inicial. Como é que ele foi nessa entrevista inicial? Eu tirou 7. Ok. Foi no dia 2/11. Foi às 13 horas. Foi a Maria de Oliveira que fez esse processo de entrevista. Então você pode ir colocando assim. Certo? Então é só seguir os processos aqui até o processo final. Então você põe ali o processo final. Depende, né? Depende de como vai ser o processo. De repente ele já vai passar direto para outra etapa, né? Você sabe como é que funciona. Então foi para a entrevista final, foi candidato aprovado, tá? Daí você vai colocar aqui como é que foi, a data que foi feito, o horário que foi feito, quem fez, certo? E aqui você vai cadastrando. Pode cadastrar vários de uma vez, não tem importância, ó. Marcos Mateus, pode cadastrar de vários candidatos de uma vez. Bem fácil, como você pode notar. Fácil, fácil, tá? 8/11, às 8, quem fez foi o Carlos. Ok. Clique em salvar, ele vai inserir então esses dados ali direto no banco de dados. Nota que ele tem número aqui, então quer dizer que já está no banco. Tanto é que se eu apagar, clicar em listar, ele vai trazer a informação ali para a gente na hora. Deixa eu diminuir assim, tá? Então ele fica desse jeito. Muito prático de utilizar. Tanto aqui o cadastro de todas as avaliações que foram feitas. Além disso, você tem uma agenda que vai te mostrar como é que estão os trabalhos de cada pessoa. Você vem, seleciona qual é o recrutador e automaticamente ele vai mostrar a agenda da pessoa, se ela tiver, né? Nesse caso aqui, deixa eu pegar um que tenha. Pronto, o João tem. Então, 1º/10, às 8 horas, ele tem um processo 1, né? O processo 1, analista de sistemas, quem é o candidato, Ana Silva, e qual é a etapa? 1, triagem de currículo. Aqui você tem também no 5/10, você tem no 6/10, você tem no 5/10 nas 10 horas. Às 9h30, às 9 horas, e esse aqui era às 8. Então, de acordo com o que você tem aqui dentro do teu cronograma. Você pode também clicar aqui, ó, para ir passando os dias da semana e ver como é que está indo, né, para os próximos dias. Pode mudar aqui o ano, ó, o mês também. Ele já vai mudar para você também o seu calendário automaticamente. Pode mudar também o horário. Então, se você quiser olhar só o que eu tenho à tarde para fazer, você pode colocar ele aqui, tá? Ou se quiser de manhã, se quiser só ver de manhã, também pode. Tanto faz. E aí para baixo ele sempre vai preencher até o último que você tem aqui em cima, o último horário que você tem aqui, tá? Se quiser ver o mês todo, o dia todo ou não, ele já vai montar isso para você automaticamente, conforme o que você cadastrou ali nas avaliações do que precisa ser feito. Ainda nessa planilha aqui, que é a primeira, você tem o botão de backup. Quando eu clico sobre ele, ele automaticamente já faz backup, ó, criou uma pasta na pasta backup. Quando eu ok aqui, você vem e volta para cá, e clica na pasta backup e olha ali, ele já fez uma cópia de todos os arquivos, inclusive do banco de dados, dos currículos, inclusive das fotos. Ele já vem e guarda todos os dados aqui dentro da pastinha backup para você. Cada vez que eu clico, ele vai gerar uma nova cópia. Então é importante você fazer um backup de vez em quando, ou todo dia, pelo menos uma vez por dia. Voltando aqui, eu vou clicar agora em dashboards e relatórios. E vai abrir essa outra planilha então. Você não precisa mais deixar a outra aberta, tá? Se você quiser, pode simplesmente salva ali, só para ele manter a situação que está atual, tá? Mas os dados são todos no banco, não teria importância. Aqui você coloca a sua logo, basta você vir ali e mudar a sua logo, arrasta para o lado, coloca a sua logo aqui dentro desse retângulo, tá? Basta abrir um novo arquivo lá, copiar, inserir, né? Imagem e colocar aqui. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona. Aqui você tem os relatórios. Cliquei em análise mensal e cliquei em listar. Sempre clique em listar. Ele vai pegar os dados que eu tenho do banco de dados atual e vai trazer para a gente aqui. Tudo que eu tenho de cada um dos meses, de acordo com o ano determinado aqui em cima. Nota que ele já traz também os treinamentos, aqui todas as etapas, todas as etapas, né? Triagem de currículo, entrevista final, dinâmica de grupo, entrevista com gerentes, entrevista com diretores, com presidente final e candidato. Quantas que foram feitas em cada mês? Você pode também olhar por processo seletivo, e daí vai mostrar só daquele processo seletivo. Pode ver também por empresa, né? Daí eu clico aqui e vai mostrar apenas para uma determinada empresa. Só para um determinado departamento. E também pode filtrar por cargo. Se eu quiser analisar somente de um determinado cargo, porque pode ter mais de um processo seletivo para um determinado cargo, então vai trazer aqui também. Clicando em limpar filtros, ele vai limpar todos os filtros e vai trazer os dados aqui novamente.
clique em análise de resultados, de novo, clique em listar, todos os relatórios funcionam clicando em listar. Tá? Você coloca o ano, né? E digita aqui. Aqui ao lado você vai ter uma análise, então, de candidatos em processos seletivos, quantos nós temos, quantos que passaram para a entrevista final, qual foi o percentual de candidatos entrevistados, tá? Entrevista final, no caso, quantos foram aprovados e o percentual de candidatos aprovados, né? De acordo com aquilo ali, passou todo mundo que passou a entrevista final, ou quase, aqui não passou todo mundo, tá? E aqui ao lado você tem também o percentual. Logo abaixo você tem candidatos, quantos que nós tínhamos e quantos foram aprovados. Tinha 5 aprovadores, 5 e 1, 7 e 2, 1 e 1, tá? Então aqui a comparação dos resultados, mesma coisa. Você pode vir aqui selecionar um determinado processo seletivo para poder analisar como ele foi, tá? Isso é bem legal, muito importante. E se você quiser limpar filtros, clica ali, ele vai limpar todos os filtros na hora para você também. Análise de processos, clique em listar. Ele vai listar todos os dados que eu tenho no banco de dados, a quantidade de processos seletivos abertos, fechados, tempo médio de dias de processo, né? De por processo, então quantos que eu tenho, tá? De cada processo. Variação do tempo médio, então ele já faz a variação. Como é que ele estava? Aumentou, né? Por exemplo, aumentou para 48. Aqui diminuiu para 85%. E por aí vai. Então a quantidade de tempo médio de dias de processo. Quanto menos, claro, melhor, né? O custo efetivo. Aqui o custo previsto, o custo efetivo, quanto que gastou de verdade, a diferença, quanto que foi a mais ou a menos, e aqui você tem a diferença entre o quanto que foi previsto e o quanto que foi realizado, tá? Então se foi gasto a mais ou se foi gasto a menos, aqui foi a menos, aqui foi a mais, e por aí vai, ok? E aqui também a variação total. Mesma coisa, você pode vir aqui selecionar um determinado processo seletivo, por exemplo, e analisar ele por ali, ou ainda selecionar aqui por empresa e olhar para uma determinada empresa apenas, tá? Então basta clicar ali, ele já vai aparecer para você na hora. Voltando para cá, você tem ainda avaliações. Em avaliações tem todo o relatório do processo seletivo e de todas as avaliações que foram feitas. Pode selecionar para o processo seletivo, por exemplo, e selecionar uma determinada empresa, né? Clique em listar, ele vai filtrar os dados aqui. Ou se eu quiser somente da empresa, ele vai trazer somente daquela empresa, ou somente de um processo seletivo, daí só apagar aqui em cima e selecionar qual é o processo seletivo que você está querendo analisar, ele também já vai trazer para você. Esses dados aqui, quando é esse tipo de relatório, você pode também clicar em tabela dinâmica, e ele gera uma tabela dinâmica que permite que você arraste aqui ó, os campos, né? E faça qualquer análise que você quiser, tá? Então, candidato, a nota, por etapa. Então, você pode fazer a sua análise desse jeito também, arrastando e montando a sua tabela dinâmica do jeito que eu mostrei aqui, ó. Então, ele vai mostrar aqui a triagem de currículo, como é que foi de cada um, a entrevista inicial, tudo mais. Pode fazer qualquer análise com a tabela dinâmica. Então, bem fácil de fazer também. Ainda nós temos aqui comparação de candidatos. Então, é bem interessante isso aqui também. Vai permitir, então, clique em listar, né? Vai trazer todos os dados ali, só uma vez, agora não precisa mais. Você pode selecionar um candidato e pode comparar ele com outro candidato. Ele vai mostrar qual foi o último processo seletivo da pessoa, o nível do ensino superior completo, pós-graduação, a instituição de ensino, anos de experiência, e daí ele já marca que eles têm uma experiência maior, já mostra aqui. Empresa X e empresa Y, a empresa que ele trabalhou, qual foi o cargo que ele ocupava, o tempo no último emprego, a avaliação geral do candidato, as referências muito negativa, positiva, ele já vai mostrar tudo de acordo com o que você tem cadastrado. E aqui ao lado você vai ter a análise. Então, por exemplo, o vermelho é da Ana e a Beatriz é o verde. Então já dá para notar bem facilmente aqui que a Ana tem mais experiência, tem melhor referência, tem mais tempo de emprego, mas a melhor avaliação quem teve foi a Ana Silva. E daí você pode analisar cada um dos candidatos, comparando eles aqui facilmente nesse gráfico, tá? Então pode te ajudar aí a fazer essa análise também. É bem interessante também para você poder gerar esses dados para contratação. Você tem aqui também currículos, o cadastro de todos os currículos, basta clicar em listar, você pode exportar ele também, tá? Se eu quiser exportar ele, nem precisa criar uma tabela dinâmica, eu posso clicar em exportar, e ele vai exportar ele, e com isso você faz o que você quiser, tá? Esse relatório foi exportado, faz o que quiser com ele, sem problema nenhum, tá? Pode vir ali, colocar aqui os títulos, mexer, faz o que você quiser, tá? Totalmente desprotegido, desbloqueado. Nota que ele mudou para a pasta 2 ali em cima. Então, qualquer relatório você pode exportar e também gerar em tabela dinâmica, esses relatórios que são desse tipo. Empresas, cadastro de todas as empresas, clique em listar.
Processos, então todos os processos, qual foi a empresa, data inicial, data final. Ele vai mostrar todos os processos cadastrados, tá? Todos os processos de contratação que você tem lá. Mais uma vez, pode exportar e também gerar tabela dinâmica na hora para você, ó. Clica aqui e depois só arrasta ali os dados, processo seletivo, custo, faz o que você quiser para analisar esses dados aí, tá bom? Por exemplo, os custos ali de cada um. Pode criar gráficos, etc. Recrutadores vai mostrar então o cadastro de todos os recrutadores. Resultado das etapas. Clique em listar, ele vai mostrar todos os resultados daquelas etapas. Por exemplo, aqui tinha a Leila, a Maria Joaquina, a Maria Moreira. Aqui como é que foi as notas de cada um, da entrevista final também, da entrevista inicial, da dinâmica de grupo. Aqui a entrevista com gerentes, quem fez, né? Teve alguns que nem chegaram ali, ó. Por exemplo, no final só veio a Maria Moreira, que foi daqui para frente. Até aqui tinha só ele e a Maria. Aqui tinha só até a Leila. A Leila saiu daquele processo já naquela etapa, na etapa 3. Deixa eu botar aqui um outro, clique em listar, ele vai mostrar então os processos que você teve ali. Na triagem, entrevista final, aqui você tem entrevista, a dinâmica de grupo, entrevista com o gerente, quem teve, né, melhor resultado ele vai mostrar ali. Também pode clicar aqui em exibir ou ocultar, se você quiser dar uma ajustadinha ali, ó, em alguma coisa, depende de como está o teu texto, pode vir ali e alterar ele também, tá bom? Também é interessante para você poder comparar como é que foi cada candidato e te ajudar a tomar a melhor decisão. Tudo bem? Então, além disso, você pode clicar no comparar para acessar direto por aqui. Dashboard, ele vai te mostrar uma visão completa de toda a parte da análise dos seus currículos e recrutamento e seleção, seus indicadores, para melhorar o teu processo. Então, nele você vai ter aqui quantidade de processos, total que você tem, total concluído, 100%, então está tudo em dia, ok? Você tem também aqui do lado o custo planejado, o custo realizado, quanto que ficou 110%, ou seja, 10% a mais. Tempo médio de processos, por exemplo aqui, 30 dias é o tempo médio de processo. Quantos currículos cadastrados, quantos currículos tem para esse filtro que foi aplicado. Processos por mês, quantos que eu tenho concluído e em andamento. Concluído, setembro, em andamento e aqui do lado, tá? Em outubro também. Ao lado você tem também o CV de idade, porque você tem currículo vitae por idade. Então, quantos que eu tenho? Eu tenho 8 na base de 30 anos, até 30 anos. Até 37 você tem um, de 30 a 37 tem um. A de 37 até 44 você tem 8, tá? E por aí vai, você vai filtrar depois. E aqui você tem análise do sexo também dos candidatos. E aqui você tem também os candidatos por cada etapa. Quantos triagem de currículo, quantos que eu tive na entrevista inicial, na dinâmica de grupo, na entrevista com gerentes, na entrevista com diretores, entrevista com o presidente, entrevista final e candidato aprovado. A tendência é que isso vire sempre um funil. Você pode selecionar um mês que você está querendo analisar e ele já muda todos esses dados dinamicamente, como você pode notar ali, tá? Todos os dados são mudados. Você tem também o filtro aqui, que você pode clicar nele, por exemplo, eu quero olhar só da construtora ali. Cliquei aqui em empresa e você volta. E você tem aqui o filtro mostrando apenas daquela empresa, tá? Se eu quero olhar um determinado departamento, tudo mais, e por aí vai, tá? Se quiser voltar como estava, clica ali. Quiser olhar determinado cargo, por exemplo, analista de sistemas, pode clicar ali e vai mostrar então como é que foi a análise desses resultados, de todos esses indicadores, só para a contratação desse cargo, tá? Então posso vir aqui mudar, posso mudar aqui em processo também, quero olhar um determinado processo, como é que ele foi feito e como é que ele está, e você tem toda essa análise diretamente aqui dentro do nosso dashboard. Para você comprar essa planilha de recrutamento e seleção, deixei o link aqui embaixo na descrição para você. Pode comprar com cartão, com Pix, com boleto, pode comprar em até 10 vezes sem juros no cartão. Emitimos nota fiscal para todas as compras e você tem 1 ano de download. Pode baixar ela durante 1 ano, ela e atualizações. Também damos suporte para sempre. Você vai poder utilizá-la para sempre, essa planilha, tá? Você baixa essa versão que você baixar, pode utilizá-la para sempre. Vai com 2 licenças, pode instalar em até 2 computadores. Vão trabalhar com os mesmos dados. Se quiser comprar mais licenças também, quiser comprar 4 também, ele vai funcionar todos com os mesmos dados. Basta colocar no banco de dados na rede, como eu falei antes, tá bom? Também damos sempre todo o suporte e garantia de funcionamento. Qualquer dúvida é só entrar em contato sempre com o nosso chat, WhatsApp ou e-mail, tá bom? Deixei o link para você adquirir essa planilha agora mesmo, o envio é automático para você e a instalação é super simples, como eu mostrei. E qualquer dúvida pode sempre entrar em contato conosco pelos canais de atendimento aqui da loja, também deixei o link aqui embaixo, diretamente na loja, ok?
Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.